Olá, boa tarde, que bom estar aqui com vocês, começando mais uma live por aqui, nossa primeira live da semana, né? E hoje o bate-papo é de 40 minutos, então aguardar um pouquinho vocês irem entrando para que a gente possa começar. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e insônia, e aí como resolver isso, né? Por que será que a gente nutre essas emoções, esses tipos de emoções que acabam afetando até a nossa saúde, né? Porque quando nós não dormimos bem, acaba que tudo fica mais ou menos, né? Você já acorda no dia seguinte sem aquela energia, sem aquela disposição para realizar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, lembre que todas as terças, quintas e sábados nós estamos aqui, sendo que quintas e sábados são 15 minutos de bate-papo com vocês, né? A nossa live de 15 minutos, que antes acontecia 12h07 e agora acontece aqui nas terças, quintas e sábados às 17 horas. Ô, Lezinha, que bom te ver por aqui. E como eu estava falando, nas terças ela é mais prolongada, então é uma live mais longa. Que bom, você vai gostar do tema de hoje, Alê. Nós vamos falar sobre ansiedade e insônia. Sei que você curte esse assunto. E para começar, então, lembra de curtir bastante aí o pessoal que tá chegando, né? Quem for chegando, curta, compartilhe. E depois, você que estiver assistindo essa live, se gostar, comente, curta, compartilhe, leve ela, indique ela para os seus amigos, para que eles possam ter acesso a esse mesmo conteúdo. Olá, quem está entrando aqui. Então hoje nós vamos falar sobre ansiedade e insônia. Pois é. Então vamos lá. Primeiro vamos tentar situar um pouco mais o que é ansiedade. Eu quero a participação de vocês, tá? Então me diga aí o que você acha que é a ansiedade, né? O que está acontecendo lá dentro para que nós fiquemos ansiosos ou ansiosas, né? O que gera aquela aceleração, aquele ritmo interno mais rápido, né? E que muitas vezes faz com que a gente saia atropelando as coisas no meio do caminho. Então, o que você acha que é a ansiedade? O que gera ansiedade? Vou dar uma pausa aí para vocês me responderem. O que você acha que gera ansiedade? Me fala aí, pensa. Hoje o bate-papo é sobre ansiedade e insônia e eu quero saber se você dá um norte aí no que você pensa, o que gera a ansiedade. Vamos lá, ninguém se arrisca? Podem, não precisa ficar tímidas. Podem participar. Então vamos lá. A ansiedade é uma emoção, né? Ela é algo que faz você sentir coisas. Então, se estamos sentindo, é uma emoção. Olha que coisa interessante. É importante nós classificarmos e entendermos onde estão as coisas, porque nós só conseguimos corrigir o que conhecemos. O que não conhecemos, nós não conseguimos corrigir, né? Então, é importante a gente ter claro que a ansiedade é uma emoção. É uma emoção positiva ou é uma emoção negativa? Acho que estamos em comum acordo. É a angústia do amanhã. Perfeito. Eu ia chegar lá. É isso aí. Mas, então, é uma emoção, a angústia é uma emoção negativa. Agora, Nininha, o que é mais interessante é que existe uma emoção que é a base de todas essas emoções negativas. Então, por que nós temos a angústia pelo amanhã? O que está por trás disso? Porque imagina, se você tivesse certeza que seu amanhã seria maravilhoso, você não ia ter angústia pelo amanhã, concorda? Então, por que nós temos a angústia pelo amanhã? Quem vai me responder? Só a Nininha que vai me responder? Então, por que nós temos essa angústia pelo amanhã? Porque nós temos medo da incerteza, né? Medo de não ter certeza do que irá acontecer amanhã, né? E esse medo, o medo é a energia base de todas as outras emoções negativas, né? Não deixa de ser uma emoção.
Exatamente, porque é incerto, porque temos medo. Então, primeiro, nós precisamos identificar o porquê desse medo. Porque eu não sei o que vai acontecer. Inclusive, eu já falei aqui isso outro dia. Ok, mas o que pior pode acontecer, né? Porque esse medo no passado, ele era muito associado, num passado bem distante, ao nosso medo da sobrevivência, né? A luta pela sobrevivência. Então era o medo da morte, porque você poderia morrer de qualquer coisa, você poderia morrer pisoteado por um elefante, devorado por um leão, poderia morrer por causa de uma tormenta muito forte, né? Porque na época que vivíamos na natureza, nós éramos muito mais frágeis em termos de sobrevivência. Qualquer coisa poderia acabar com a nossa vida. Hoje em dia, dentro da estrutura que nós criamos, esse medo ficou um pouco infundado. Claro que ainda tememos pela nossa vida e por isso criamos ansiedade, mas não há nada real que justifique isso. Porque não vai nenhum elefante do nada pisar em cima de você e nem um leão aparecer e te devorar. Mas sim, nós temos que outros tipos de medo. Já comentamos isso aqui outras vezes, né? Nós temos medos diversos e que podem ser medos da morte, né? Mesmo que não há nada dizendo que você vai morrer amanhã. Mas pode ser medo de críticas, medo da pobreza, medo de não ser amado, medo de doenças, medo da velhice. Tem um monte de outros medos, né, que fazem com que a gente sofra por antecedência. A questão é que nós sabemos racionalmente que não adianta sofrer por antecedência, porque isso não vai resolver a situação. Então, se nós sabemos disso, por que mesmo assim sofremos? Por que mesmo assim alimentamos essa ansiedade, esse medo do incerto? Por que nós fazemos isso? Medo de não dar conta das coisas. Pois pode ser, né? Esse medo. Oh, minha amada, que bom ver você aqui, Rose. Que feliz. Estamos falando de ansiedade e insônia. Então, esse medo do que pode acontecer amanhã é que vai alimentando esse estado de ansiedade dentro de nós. Mas, se nós tivermos essa consciência, nós aprendemos a administrar essa ansiedade. Então, primeiro de tudo, é importante que a sua vida esteja organizada de uma tal forma que você fique um pouco mais confortável, um pouco mais seguro dentro dela. Porque quando a sua vida ela não está organizada, ela está mais caótica, você acaba gerando mais ansiedade, né? Em que sentido? Se o seu setor financeiro não está bem organizado, isso vai gerar ansiedade. Se a sua saúde não está bem cuidada, isso vai gerar ansiedade. Se as suas relações não estão saudáveis, isso vai gerar ansiedade. Então, que bom ter você aqui, Aninha, saudades. Então, quando você não cuida de todos os setores da sua vida, isso começa a fugir do controle. Essa palavra não é muito boa, né? Não é que nós temos que ter controle, mas nós temos que ter consciência e administrar a nossa vida. Afinal de contas, a vida é sua, né? Então, nós precisamos aprender a gerenciá-la, administrá-la corretamente, no sentido de uma forma mais saudável, que nos deixe mais confortáveis dentro dela. E, infelizmente, né, hoje em dia, até a Ana tem um Instagram maravilhoso, sigam a Ana Desidério, que ela fala muito sobre minimalismo, mas hoje em dia essa ansiedade ela é até alimentada porque nós nos comparamos muito com as outras pessoas o tempo todo e acabamos nos sentindo desconfortáveis na nossa vida sem sentido, sem necessidade, porque às vezes a sua vida está bem organizada, mas você quer ter o que o outro tem, você quer fazer o que o outro está fazendo, e aí você começa a não olhar direito para a sua vida e desorganiza ela, porque você perde os parâmetros, perde a referência. Então isso tudo vai criando a ansiedade. E quando nós entendemos que a ansiedade é uma emoção, fica muito mais fácil
redirecioná-la. Fica muito mais fácil. Ah, concordo, Aninha, vou adorar. Aliás, nós estamos com uma programação aqui de trazer convidados. Para esse mês a gente já está com a agenda preenchida, mas eu quero te botar no próximo. Então, quando nós entendemos que é uma emoção, fica muito mais fácil gerenciar. E fica mais fácil ainda se nós entendemos os princípios do nosso corpo, como que o nosso corpo funciona e onde está a emoção e como eu atuo sobre a emoção, sendo ela positiva ou sendo ela negativa, né? Então, no sentido da positiva, é como eu me alimento de emoções positivas, até mesmo para eliminar esse estado de ansiedade. E no caso das negativas, como eu substituo elas por emoções positivas, né? A gente acha que tem que tirar ou que tem que reprimir a emoção negativa. Nunca faça isso, porque tudo que você reprime um dia explode. Então, não é para reprimir nada, é para trabalhar aquilo, transformar aquilo em algo bom, em algo produtivo, em algo positivo, né? E quando nós sabemos, né, como lidar com as emoções, isso fica um pouco mais fácil. Porque se você não sabe como isso tudo está organizado dentro da sua estrutura biológica, é como se você estivesse atirando no escuro, né? Então, tem uma ferramenta para ansiedade aqui, tem outra para ali, eu ouvi dizer que a respiração também é muito legal, mas em qual contexto que isso está, né? E como que isso acontece, o que gerou aquilo, o que causou aquilo, porque na maioria das vezes nós estamos atuando nas consequências e não na causa, e aí você só fica apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Então, a ansiedade, como eu estava falando lá atrás, é algo gerado por um medo da incerteza, um medo, uma insegurança de não saber se eu vou dar conta do dia de amanhã, dar conta, como disse a Lelê, dar conta do dia de amanhã, se eu vou conseguir sobreviver, né, amanhã, né? E aí vamos tentar entender esse pensamento. Sobreviver você vai. Mas a questão não é exatamente sobrevivência. Lá no fundo porque toda aquela história do cérebro reptiliano, travou a língua, e de toda a herança que nós trazemos, né, de um reino animal, de uma vida animal que talvez nós tenhamos tido no passado, tudo aquilo fica ali, né? Gera um condicionamento. Então, como eu falei, antes os medos eram mais fundados, né? Fazia sentido ter medo da sobrevivência porque qualquer coisa poderia fazer com que eu perdesse a vida. A estimativa de vida lá no passado de um ser humano era muito pequena, né? 30 anos era velho, idoso, né? Isso lá atrás, tá, gente? Bem lá atrás, né? Então, ok, era justificável o medo pela sobrevivência, mas agora a expectativa de vida é de 80, 90, talvez até mais, né? E vai aumentar cada vez mais. E aí, por que esse medo da sobrevivência? Porque no fundo é um medo da sobrevivência. Então o medo, eu entendi que não é o medo da sobrevivência, eu não tenho medo exatamente de morrer, apesar do que muitas pessoas têm. É um medo de não dar conta, de eu não conseguir lidar com todas as dificuldades. Bom, então nós precisamos nos preparar melhor para lidar com as dificuldades que possam surgir pelo caminho. É engraçado porque o De Rose tem uma frase, né? Eu tô até aqui olhando uma frase dele que tá aqui na minha frente, eu tô dentro aqui da escola, retomando as aulas presenciais, daqui a pouco vai ter aula. E tem uma frase dele maravilhosa que eu vou ler aqui, mas não era o que eu queria dizer. E que diz assim, deveríamos ser como as águas dos riachos que tranquilamente contornam os obstáculos. Olha que lindo, né? E olha o que isso nos traz de ideia. Uma ideia de fluidez, uma ideia de adaptação, de flexibilidade, né? De nós irmos nos adaptando às circunstâncias. E isso é necessário. Mas o que eu ia dizer em relação à ansiedade é uma outra frase dele maravilhosa que fala assim: dificuldades e obstáculos fazem parte da vida. E a vida é a arte de superá-los. Então, se nós entendemos que nós estamos aqui principalmente, não é para curtir só e ser feliz, claro que também, né? Mas viver a vida doidado, aquela coisa assim, né? Curtir a vida doidado, não é só para isso. Nós estamos aqui principalmente para aprender e evoluir.
né? Quer você queira, quer não, esse é o objetivo principal de você estar aqui. Claudinha, que bom te ver aqui. Então nós estamos aqui para aprender e evoluir. Então tudo o que acontece está te levando para esse sentido. Então quando você, por exemplo, está num estado de ansiedade muito grande e você não consegue controlar aquilo, se você tem a consciência naquele momento, e nós vamos falar como fazer isso daqui a pouco, mas se você tem a consciência naquele momento de que o objetivo principal daquilo tudo estar acontecendo é o seu aprendizado, é o seu crescimento como indivíduo, é a sua evolução, fica muito mais fácil você administrar do que se você simplesmente se sentir vítima das circunstâncias. Então, o ponto de vista faz toda a diferença. A forma como você se posiciona perante os desafios, perante os obstáculos, faz absolutamente toda a diferença. Então, repetindo a frase do De Rose, dificuldades e obstáculos fazem parte da vida e a vida é a arte de superá-los, é a maestria de superá-los, é a capacidade que você vai desenvolvendo cada vez maior de superá-los. E essa capacidade, ela vai ampliar-se cada vez mais de acordo com o seu próprio entendimento de você mesmo e da sua vida. Então, quanto mais você vai compreendendo você, quem você é de fato, quem você é? Essa pergunta é incrível, né? Quem você é? Né? Vale a pena olhar no espelho, às vezes, no fundo dos seus olhos, experimente fazer esse exercício e olha lá no fundo e se pergunta, quem é você? Porque pode ser que você se surpreenda com as respostas, né? Nós achamos que nós somos isso aqui, né? Aqui tem uma história, né? Eu sou a Julieta, que nasceu em Vitória, a Claudinha também. A Claudinha foi em Cachoeiro ou Linhares, agora eu já não lembro. Que fez tal escola, que foi morar no Rio tal época, que fez faculdade disso, que abriu uma escola do The Rose Method e por aí vai. Essa não é a Julieta, né? E essa história que nós contamos sobre nós mesmos não somos nós. Você é algo que está lá atrás daquilo tudo. Porque essa história é simplesmente o papel que você está desempenhando nesta vida. Então, este papel que está desempenhando, esta pessoa que está desempenhando esses papéis, vai ter que representar algumas cenas para ver como ela se sai representando algumas cenas, que vão ser cenas de felicidade, cenas de tristeza, cenas de ansiedade, cenas de insatisfação e por aí vai. E se você entende que você não é o papel, né, a personagem, mas sim um ator que está por trás daquilo tudo, fica muito mais fácil da gente lidar com uma forma mais descontraída com a vida. É claro que não é tão simples assim, né? Você vai falar assim, falar é fácil. Não, não é fácil, porque nós estamos muito ainda presos a esse entendimento de que nós somos isso, né? E que essa dificuldade é minha dificuldade, que eu tenho esse problema, eu tenho essa ansiedade, ou eu tenho essa questão para resolver. Mas na verdade não é você que tem aquilo. Quem tem aquilo é o papel que você está desempenhando. Você é alguém que está por trás com uma capacidade incrível de direcionar tudo isso para onde você quiser. Porque você tem uma força dentro de si, uma capacidade de percepção e de entendimento muito grande, desde que você saiba como desenvolvê-la. E para isso a gente vai falar um pouquinho da nossa estrutura, como ela funciona. Mas voltando um pouco ao assunto do papel do personagem, existe uma coisa chamada personalidade e existe uma coisa chamada individualidade, né? E nós confundimos a personalidade com a individualidade. Então, persona, a própria palavra personalidade vem da palavra persona, que significa máscara em grego. Olha que coisa incrível! Se a personalidade é uma máscara, é a máscara que eu coloco para desempenhar o meu papel na vida. Então não sou eu, se é uma máscara,
Não sou eu. Eu sou a individualidade, eu sou aquele que está por detrás da máscara. Eu sou um indivíduo que é único, né? Que não tem outro igual. O papel pode ser parecido com o de milhares de pessoas, mas a individualidade, ela é única. E quando você consegue acessar a sua individualidade, fica muito mais fácil você lidar com as circunstâncias do que se você for lidar com as circunstâncias atuando através da personalidade. Ficou meio complexo agora, né? Agora me senti assim com vocês sentados num divã. Mas vamos voltar. Então, é interessante porque é tão profunda a existência, né? E isso tudo que a gente ensina é filosofia. Desculpa que entrou uma ligação. Então, isso tudo que a gente ensina é filosofia. E filosofar é muito, na minha opinião, é muito lindo, né? Faz a gente mergulhando dentro de nós mesmos e da própria história da existência. Mas quando a gente começa a entender, fica tudo muito mais fácil. E quando a gente não entende, acaba que nós ficamos vivendo muito na superfície das coisas, na superfície das informações. E aí tudo acaba virando uma bola de neve. Tudo acaba virando um problema muito grande para você resolver, porque o meu conhecimento a respeito de eu mesmo é muito pequeno. Então, quanto mais eu aumento o meu conhecimento sobre eu mesma, mais capacidade eu tenho de lidar com qualquer circunstância, com qualquer dificuldade e lidar com ela de uma forma grandiosa, né? Como disse o De Rose, é a arte de superá-los, né? Os obstáculos e a dificuldade. Então, como ter esse conhecimento a respeito de nós mesmos? Então, claro que é preciso estudar, é preciso ouvir muitas pessoas que têm acesso a esses conhecimentos, mas basicamente é nós entendermos que a nossa estrutura, ela é dividida, né? Que existem muitas coisas que regem o universo, o mundo no qual nós vivemos, e que esse medo que eu falei e que vai gerar todas essas expectativas em relação às incertezas, às coisas que virão, ele vem muito pela nossa falta de conhecimento. Porque quando nós temos mais conhecimento, o medo fica mais administrável, né? Porque você tem uma compreensão maior do que está em jogo, né? Do que realmente está em jogo naquele momento. E é um exercício muito grande de autossuperação, de autoconfiança, de consciência de si mesmo, né? Mas vale a pena, porque lembra como eu falei? Nós estamos aqui para aprender e para evoluir. Então, quando você consegue desenvolver essa visão, você aprende uma vida como se você vivesse várias, né? Porque é uma quantidade enorme de aprendizado para que você vá administrando na sua vida. Já voltou, Aninha? Me fala, porque entrou uma ligação aqui, mas agora foi embora. Então me fala se você tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Diz se sim. Ou se tá mudo ainda. Vocês que estão ouvindo aí, me dizem se tá mudo ou não, tá? Tá sem áudio ainda? Será? Para os outros também ou só para Ana? Alguém mais pode responder? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu botar aqui sem áudio para todos. Ou vocês estão ouvindo? Ah, tá ouvindo. Então, Aninha, de repente entra e sai. Obrigada, Claudinha. Então, quando nós temos esse conhecimento, fica muito mais fácil lidar com qualquer dificuldade. Sai e volta, que aí eu acho que vai funcionar. E aí, o que é importante a gente saber? Como eu falei lá no comecinho, a ansiedade é uma emoção, tá? E a base de todas as emoções negativas é o medo. Então, além das emoções, nós temos que não deixa de ser um corpo, isso. Então, além das emoções, que não deixa de ser um corpo, tá? A gente acha que isso aqui é um corpo só, mas não são vários. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo mental. Eba! E o que é mais interessante é que quando nós temos esse conhecimento, fica muito mais fácil saber o que pertence a quem e como resolver as questões. Então, por exemplo, se você tem um problema emocional,
você não resolve com outra emoção. Se você tem um problema emocional, você resolve ou com mental ou com físico. Então, por exemplo, quando você está muito ansioso e quer dormir, você não vai conseguir, agora entrando um pouquinho na parte da insônia, você não vai conseguir imediatamente dormir, porque para dormir as emoções precisam estar tranquilas. Lembra que eu falei que a ansiedade é uma emoção. Então, se as suas emoções estão aceleradas, como você vai conseguir dormir? Porque a ansiedade, ela acelera a vibração emocional. Então, até às vezes dá taquicardia, né? E você fica ali mal respirando, começa a sufocar, né, na respiração. Então, como você quer dormir? Então, muitas vezes, né, não é a única causa, mas grandes causas de insônia, grande causa da insônia é a ansiedade. Então, se nós sabemos que é uma emoção e eu preciso estabilizá-la para que eu possa dormir, por exemplo, bem, tem algumas formas de eu recorrer ao corpo, tanto mental quanto ao corpo físico, para eu estabilizar a emoção. Porque como eu estou emocionalizada, não adianta eu tentar lidar diretamente com aquela emoção. Isso é inútil. Quantas vezes você já ouviu, por exemplo, alguém que brigou com o namorado ou a namorada, tá? E aí ficou transtornado, né? Porque relacionamento afetivo é algo que nos tira do sério. Então, você vai lá, teve uma discussão com o namorado ou a namorada e deu aquela reviravolta interna, né? Imediatamente fica tudo nublado. E aí você quer resolver o problema. Qual é a chance de você conseguir efetivamente resolver o problema emocionalizado? Eu diria que praticamente zero, né? Você só vai piorar a situação. E aquele bom amigo que você tem do lado nessas horas vai dizer assim pra você: fulano, não faz nada de cabeça quente não, esfria a cabeça, amanhã, vai dormir, amanhã você toma uma decisão. O que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo te ensinar exatamente o que eu acabei de falar aqui, que nós não resolvemos emoção com emoção. Então, se você tem que resolver algo que que envolve um relacionamento afetivo, que você ficou emocionalizado por causa daquilo, não adianta você querer resolver aquilo, porque é com a emoção que você vai resolver, porque você está emocionalizado, então não vai dar certo. Então você precisa esfriar a cabeça para agir racionalmente. E aí, quando você conseguir agir racionalmente, você vai ter mais assertividade. Tô aqui na escola, tocou a campainha, deixa eu ver quem é. Pera lá. Olha, já estão chegando aqui pra aula. Olha, Lulu, tá chegando aqui na nossa live, ó, me pegou sem máscara. Fica de máscara, entra aqui, depois eu te dou um beijo e bota a minha máscara. Nós estamos terminando a nossa live, Lu. Então, vamos lá. Então, o que é o ideal você fazer? Quando você... Isso porque eu tô sem vê-la há mais de um ano. Olha que sacanagem ela chegar no meio da live e não dá nem pra falar com ela direito. Pode tirar, colocar ali fora e tem a sandalinha ali, Lu. Obrigada. Então, o que fazer quando nós estamos nesse estado de ansiedade? Você precisa primeiro ou esfriar a cabeça ou ativar o físico. E como fazer isso? É simples. Se você quer esfriar um pouco a cabeça, comece a se concentrar em outras coisas. E aí você vai dizer pra mim assim: ah, Julieta, mas como é que eu vou conseguir me concentrar em outra coisa nesse estado em que eu estou? De repente pega um livro e começa a ler. Um livro, a leitura está ativando o seu mental, né? Se for um livro que você goste, que te envolva no assunto, você vai acabar esquecendo um pouco aquele emocional e conseguir mergulhar totalmente ali naquele assunto do livro que você está lendo. Mas se isso for muito difícil, se ainda assim a cabeça estiver dando aquelas voltas, então experimente dar uma esgotada no físico. Por exemplo, sair para fazer uma caminhada, ou uma corrida, ou andar de bicicleta, algo que te canse mesmo. Ou pega umas técnicas do The Rose Method e trabalha a permanência nos musculares ali até não aguentar mais. Porque quando você está fazendo isso, exaurindo o físico ou colocando o mental para funcionar, usando o mental, não para aquele assunto, tá? Não para resolver o emocional, para fazer outra coisa,
você consegue sair um pouco do problema, você consegue sair um pouco da questão. Consequentemente, você consegue diminuir aquele estado de ansiedade no qual você estava. E isso vai permitir você ter a lucidez necessária para agir em relação àquele problema. Agora, tem outra técnica que também é do campo físico e que é perfeita para que você o utilize nessa hora. Lembra que eu falei que quando você está em estados de ansiedade, você vai encurtando a sua respiração porque o coração fica muito acelerado. Então, o que você precisa fazer? Se eu estou encurtando a minha respiração e isso vai me colocando num ciclo vicioso, que quanto mais eu encurto, mais ansiosa eu fico, e quanto mais eu encurto, mais ansiosa eu fico, então você precisa deixar a respiração mais longa, você precisa reverter esse ciclo. Eu não consigo mudar o estado de ansiedade, mas eu consigo interferir na minha respiração. Então, o que você precisa fazer, eu até coloquei aquilo no meu stories hoje. Você já fez a sua respiração profunda hoje? Então, o que você precisa fazer é uma respiração profunda, e não uma, 2, 3. Por quê? Você vai sair daquele estado emocional. Porque a respiração, ela está totalmente conectada com a emoção. Então, a emoção interfere na respiração e a respiração interfere na emoção. Sempre vai ser assim, tá? E se você sabe disso, sempre que você estiver tendo uma emoção indevida, seja medo, seja ansiedade, seja preocupação em qualquer sentido, basta você fazer alguns ciclos de respirações profundas e você reverte o ciclo. E ao invés dele ficar um ciclo vicioso, ele se torna um ciclo virtuoso, onde a respiração agora você está tomando com a sua consciência mental, não com a emocional, onde a minha respiração atua na minha emoção e ela vai ficando mais estável e eu vou conseguindo fazer respirações mais profundas e a minha respiração fica mais estável e eu vou fazendo respirações ainda mais profundas. E o que você vai conseguir com isso? Uma super clareza mental, porque à medida que você vai fazendo respirações profundas, você está oxigenando o cérebro, você está alimentando o cérebro para que ele se ative de todas as formas e você consiga ver o que está acontecendo de fora e não de dentro, sabe? Tô aqui com esse problema todo caindo na minha cabeça. Quando você começa a respirar profundo, você sai daquilo. E agora você olha aquilo, é isso aqui que eu tô sofrendo por causa disso aqui? Isso aqui é fácil de resolver, já sei o que eu tenho que fazer. Mas para isso você precisa desse momento de lucidez. E você mesmo pode trazer esse momento de lucidez para você ativando a respiração. Perceba que ela está no corpo físico. Então, entende que sempre quando nós temos um problema, se nós entendemos que o nosso corpo ele é composto por uma parte física, uma parte emocional e uma parte mental, tem outras, tá? Mas aqui é todo no básico da filosofia de hoje. Então, se nós entendemos isso, fica muito mais fácil corrigir qualquer percurso quando você compreende que nunca você vai corrigir um problema de uma determinada região com aquela região. Vou dar um outro exemplo. Às vezes você está com um problema físico, isso já aconteceu comigo, eu já contei essa história aqui para vocês. E você vai lá no médico para resolver. Tem que fazer isso mesmo, tá? Para ir no médico resolver, entender que problema é aquele. Seja algum órgão interno que não está funcionando bem, ou alguma musculatura que não está legal, não importa. Mas nós sabemos que a maioria dos problemas que nós geramos fisicamente começam emocionalmente, não é? Então, muitas vezes você vai lá, vai tratar o físico e aparece um problema em outro lugar. Ou aquele problema piora. Por quê? A causa que gerou aquilo não foi física na maioria das vezes. Foi um problema emocional. Aí você pode dizer também para mim, mas foi a alimentação. E a alimentação não está conectada com a emoção, né? A gente não come para ter prazer ou para se satisfazer. Quantas vezes a gente come errado porque gostoso me faz bem, né? Ajuda a administrar a ansiedade. Opa! Ansiedade, alimentação, as duas coisas acontecendo juntas. Quantas vezes mulheres, né, estamos na TPM e vamos nos entupir de chocolate para dar uma tranquilidade.
Então é isso, você usa a alimentação como via de escape do emocional, sim. Então, muitas vezes, e é importante trabalhar cada vez mais o nosso emocional para que essa alimentação se torne cada vez mais saudável, mais estável. Se nós estamos mais estáveis emocionalmente, a alimentação ela vai acompanhar isso. É muito difícil você estar bem emocionalmente com uma alimentação totalmente bagunçada. Isso não faz sentido, tá? Então, é interessante a gente perceber essa ligação. Sempre que você quer resolver algum problema de algum setor, você tem que recorrer aos outros setores que não estão tendo problema, né? Porque se esse setor está tendo problema, poxa, ele está incapaz de me trazer bons resultados. Então, eu tenho que recorrer naquele momento àqueles que não estão tendo problema e que podem melhorar o resultado daquele que está tendo. Né? Como isso que eu falei, de você usar o mental ou o físico para solucionar questões emocionais. E aí, quando nós conseguimos fazer isso, administrar a nós mesmos, porque isso é um gerenciamento de si mesmo, né? Entender esses mecanismos, essas ligações, parece complexo, mas não é. É porque isso tudo é muito novo para vocês que talvez estejam acessando isso agora. Mas é uma questão de nós irmos nos familiarizando mais com esse tipo de assunto, com esse tipo de entendimento, para que a gente possa ficar mais seguros de nós mesmos e ter mais consciência daquilo que estamos fazendo para nós e por nós, né? Então, quanto mais você vai se conhecendo, vai se compreendendo, mais fácil de você conseguir extrair bons resultados da sua vida. E aí, quando nós acabamos não dormindo bem por causa de uma ansiedade, perceba que você também alimenta um ciclo vicioso. Porque no dia seguinte você vai acordar inútil, né? E aí é aquela sensação de estar com a cabeça nublada, que você não sabe nem direito qual é teu nome. E aí você continua a encurtar a respiração e alimentar a ansiedade. Então precisa interferir. Você precisa entender que é você que precisa interferir. E isso não necessariamente tem a ver com o problema que está gerando a ansiedade. Então não é interferir no problema que está gerando a ansiedade, é interferir nesses padrões internos, porque isso são padrões de comportamento que são acionados automaticamente de acordo com o que você foi treinado para fazer. Então, ao longo da sua vida, você deixou que esses mecanismos fossem ativados automaticamente, seguindo determinados sinais. E agora você precisa reeducá-los a reagir de uma outra forma. Vai dar trabalho? Óbvio, vai dar trabalho. A gente não vai conseguir as coisas assim, no piscar de olhos, está tudo resolvido. Mas, se estamos aqui para aprender e evoluir, como eu falei no começo, é um trabalho que super vale a pena. Porque você vai conseguindo se conhecer ao longo desse processo e você vai entendendo a vida muito mais como um exercício. Um exercício de autossuperação, um exercício de autoconhecimento, um exercício de autoanálise, um exercício de comportamento, de autoestudo do seu comportamento. E isso torna a vida muitíssimo mais interessante do que ficar só vivendo. É engraçado, né? Porque vamos ficar só vivendo aqui, tendo problemas, tendo dificuldade, tendo coisas boas para fazer, vamos vivendo. Poxa, mas você poderia estar fazendo tão mais nesse vivendo, aprendendo tanto mais coisas, se exercitando intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, para que se conhecer mais e ter uma experiência de vida tão diferente que vale a pena. Então, uma dica agora prática, tá? Já falei um monte de coisas legais para você compreender esse mecanismo. Então, pelo menos que isso sirva para que você não sofra tanto com ansiedade. Mas uma dica que eu te dou para aliviá-la imediatamente, principalmente em relação à insônia, é a seguinte. Claro que eu, eventualmente, fico ansiosa, né? Porque a gente tem esse conhecimento todo que a gente está livre de todos os males, de forma alguma, tá? Somos humanos, enquanto somos humanos, estamos aqui sujeitos a todas as falhas. Então, o que acontece quando eu percebo que o mecanismo, né, que o padrão de comportamento vigente, né, quer assumir o que era vigente, porque já tô tentando, né, contornar um pouquinho mais, mas o que eu faço?
Primeiro é você perceber que você está entrando no estado de ansiedade. E isso é fundamental, porque muitas vezes você entra no estado de ansiedade e começa a sofrer e fica alimentando. Ó, chegamos mais uma aí para aula. Pode atender para mim, Luzinha? Obrigada. Então, a gente fica naquele estado e começa a ficar mais nervoso e começa a alimentar todos aqueles problemas que estão gerando a ansiedade. Então não faça isso. Se você perceber que está entrando nesse estado de ansiedade, a primeira coisa que você tem que fazer é não alimentar aquilo, é observar aquilo. E ao observar, se questione um pouco, por que eu estou ansiosa? Por que eu estou sentindo isso? E aí, no momento que você perceber que está sentindo algo e se questionar, pergunte, eu quero sentir isso? Eu quero alimentar esse estado ou não? Que provavelmente a resposta é não. Você vai continuar preocupado com o que tem que resolver, mas você se deixar levar por aquilo ou não é uma escolha, né? Você não é que não tem escolhas, você tem. Você tem a escolha de não se deixar levar por aquilo. Então, como é que eu não me deixo levar por aquilo? Eu tenho que tirar o foco daquilo. E aí, uma dica que eu dou é imediatamente começar a prestar atenção aqui, ó. Feche os olhos e presta atenção na entrada e saída do ar pelas suas narinas. E aí fica ali, inspirando e expirando. Presta atenção só aqui. Você vai ver que o pensamento vai querer sair para o problema e você volta. Eu não quero pensar nisso. Faça isso como um exercício para você. De treinar o foco, treinar a sua atenção. Não deixar a atenção ser carregada ladeira abaixo pela sua ansiedade para as coisas que você não pode controlar. Porque se são coisas que ainda vão acontecer, você não tem o menor controle sobre isso, então para que sofrer? Você pode ficar apreensivo porque você não sabe o que vai acontecer? Pode, mas isso vai resolver o problema? Não. Então escolha não ficar apreensiva, é uma escolha. Porque às vezes a gente acha que se a gente não ficar apreensivo, quer dizer que eu não estou ligando para aquilo, eu estou fazendo o corpo mole. Não é isso. Isso é inteligência emocional, né? Nós somos educados para ter culpa por tudo, né? Não tenha culpa porque você não está sofrendo pelo que todo mundo sofre. Não tenha culpa por isso. Simplesmente escolha não sofrer, não deixar a ansiedade te levar e resolver o que tiver que ser resolvido de uma forma clara e objetiva. E para isso, comece a se concentrar mais na sua respiração. E pode ficar só aqui, sentindo o tato do ar que entra e sai por suas narinas. Experimente fazer isso. E as outras dicas estão válidas, né? Pode pegar um livro e ler. Você pode fazer esse exercício respiratório e depois pega um livro gostoso, né? Não um livro chato. Pega um livro gostoso e vai ler, que tem uma história bonita, interessante. Aquilo vai te puxar um pouco a atenção e se esforce para se concentrar, né? Não vai entrar naquela, ai, não tô conseguindo, e nem tentou, né? Então, se esforce um pouquinho para que você se envolva com aquela leitura. Ou se não tiver ainda na hora de dormir, faça um exercício. Ou mesmo que esteja na hora de dormir, faça um muscularzinho ali do The Rose Method, uma permanência ali de 2-3 minutos até você não tá aguentando mais. Duvido que você depois daquilo não vai dar uma relaxada muito maior. Então, fica essa dica aqui para vocês. Na quinta-feira eu vou falar mais sobre as técnicas de respiração, como você pode usá-las para dar uma trabalhada na ansiedade, apesar do que tem muita coisa sobre isso aqui já no meu IGTV, mas nós vamos continuar esse assunto ainda essa semana, tanto na quinta quanto no sábado. Um beijo grande pra vocês, adorei vê-los por aqui. Lembrem de compartilhar essa live com seus amigos, curtir, salvar, fazer aquelas coisas todas, né, para que as pessoas vejam mais esse conteúdo. Eu gosto muito de poder contar com vocês, tá? Um beijo grande e até quinta às 17 horas.